1 Timóteo capítulo 6, versículo 7. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo o que comer e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e em cilada e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e se atormentaram com muitas dores. Tu, porém, ó homem de Deus, foge dessas coisas, antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão. Agora presta muita atenção nisso, porque o que nós vamos falar aqui é muito importante, muito comum na vida de todo mundo. Hoje nós vamos falar sobre o dinheiro, o que a Bíblia fala sobre o dinheiro. A Bíblia e o dinheiro, e também sobre a ganância, porque isso está presente na vida de muita gente. O dinheiro existe há muito tempo, desde o começo da existência humana. O ser humano sempre usou dinheiro. Ele está em todas as sociedades e envolve todas as pessoas da terra. E nós, como cristãos, também usamos. Mas a questão é, como Deus quer que a gente use o dinheiro? Como devemos nos posicionar? Porque Deus deixou princípios, mas deixou regras, deixou direção. E nós não podemos ser ignorantes sobre o que Deus pensa a respeito do dinheiro. Porque se não tomarmos cuidado, o dinheiro pode ser uma bênção ou uma maldição. É como uma espada de dois lados. Pode construir ou pode destruir. Pode levantar vidas ou pode derrubar. E o grande problema hoje é que o dinheiro deixou de ser um meio e passou a ser um fim necessário. E o dinheiro deixou de ser um elemento que traz alegria, progresso, utilidade, e passou a ser um Deus. O dinheiro passou a ser o estilo de vida de muitas pessoas. E hoje, o grande problema com o dinheiro é o amor a ele, é a ganância. Esse tem sido um dos grandes problemas da sociedade, principalmente nos últimos séculos. Existem pessoas que fazem do dinheiro o sentido da vida, a razão da vida, a razão da existência. Tem pessoas que matam por dinheiro. Tem pessoas que morrem por dinheiro, se separam por dinheiro, traem por dinheiro, se vendem por dinheiro, se corrompem por dinheiro, se pervertem por dinheiro. E se o ser humano não tiver domínio sobre o dinheiro, se não tiver domínio sobre seus desejos em relação a isso, ele se destrói. Porque o ser humano, sem limites, se torna insaciável e acaba se autodestruindo. Paulo está escrevendo a Timóteo, e nesse texto ele mostra que algumas pessoas estavam usando a fé como forma de ganhar dinheiro, ou seja, usando o Evangelho para se enriquecer. E Paulo fala como alguém que conhece a natureza humana, e ele afirma: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, o que ele quer dizer com isso? Que na experiência dele, nas igrejas que ele passou, nas sociedades que ele viu, ele presenciou a destruição causada pela falta de controle em relação ao dinheiro. Destruição nas vidas, nas famílias, nas sociedades e até nas igrejas. E ele alerta Timóteo: se você não tiver controle sobre o desejo pelo dinheiro, isso vai te destruir, assim como destruiu
civilizações, impérios, governos, famílias e relacionamentos. E nós também não estamos livres disso. Nós também temos essa inclinação de querer mais, de possuir mais, de crescer. Mas se isso não for controlado, vai nos destruir também. Agora presta atenção nisso. Paulo não está condenando o dinheiro. Não é pecado ter dinheiro. Não é pecado ser rico. Não é pecado querer coisas melhores. É saudável querer crescer, estudar, ter uma vida melhor. Isso não é o problema. O problema é a ganância. É o amor ao dinheiro. Daí é o desejo sem controle. É o lucro obsessivo. Presta atenção. Ganância é pecado. Ganância é um defeito. Mas hoje, na sociedade moderna, a ganância virou virtude. As pessoas defendem isso. Chamam de ambição. Chamam de motivação. Chamam de estilo de vida. Mas não. Ganância continua sendo pecado. Continua sendo um defeito. E continua destruindo vidas. Presta atenção nisso. Um cristão americano, chamado Tom Sine, escreveu um livro chamado O Lado Oculto da Globalização. E nesse livro, ele apresenta muitos dados. E o que acontece hoje é que a nossa sociedade se tornou extremamente materialista e extremamente capitalista. E ela concentra as riquezas do mundo em poucos grupos. E isso atiça o desejo pelo dinheiro, aumenta a ganância na população. E, nesse livro, Tom Sine diz que 50% de toda a riqueza do planeta está concentrada em pouco mais de 100 empresas. 50% em poucas empresas. Você tem ideia disso? Existem empresas hoje mais ricas do que países inteiros. A Toyota, por exemplo, é mais rica que a África do Sul. A General Motors é mais rica que a Noruega. O Walmart é mais rico do que mais de 115 nações. A Apple é mais rica que o dobro da economia de Portugal. A Shell é mais rica que o México. E no México existe uma das maiores populações do mundo. Percebe? Pouquíssimas pessoas com uma quantidade gigantesca de dinheiro. Em 2017, foram divulgados dados dos homens mais ricos do mundo. Bill Gates, na época, era o homem mais rico, com uma fortuna pessoal de 86 bilhões de dólares e uma renda de 400 milhões de dólares por mês. Uma única pessoa com uma quantidade absurda de dinheiro. E os 10 homens mais ricos do mundo somavam 614 bilhões de dólares. 614 bilhões nas mãos de apenas 10 homens. Agora olha isso. O PIB dos Estados Unidos é de cerca de 15 trilhões de dólares. E o PIB mundial é de aproximadamente 50 trilhões. Ou seja, quase um quarto de toda a riqueza do planeta está concentrada em um único país. Você está vendo isso? A opulência, a ostentação, a ambição, o desejo de enriquecer. E tudo isso é alimentado pelo sistema, pelas empresas, pelo marketing, pela influência. As empresas têm transformado as pessoas em consumidores compulsivos, criando dentro delas um desejo constante de querer mais. Consumistas, as empresas têm feito as pessoas mais gananciosas. Com seu poder de marketing, de persuasão, elas incentivam o homem a comprar. E como elas são desesperadas por lucro, criam uma filosofia de consumir cada vez mais. Escuta esses números.
Na década de 70, as pessoas consumiam 5 vezes menos do que hoje. Na década de 60, uma pessoa comum vivia com 5 vezes menos. E ainda assim, era feliz. E não era menos feliz do que nós. E olha isso, na década de 70, 70% das famílias viviam com apenas uma renda. Um trabalhador sustentava toda a família. Hoje não. Hoje, a maioria precisa de 2, às vezes 3 rendas, para sobreviver. E o que isso quer dizer? Que o luxo de ontem virou necessidade hoje. Agora pensa nisso. Abre o seu guarda-roupa. Você tem mais roupa do que precisa, mais do que usa, mais do que consegue usar. Sapatos, objetos, coisas acumuladas, sem necessidade, e muitas vezes nem são usadas. A quantidade de coisas, eletrônicos, acessórios caros, parados, sem uso. Abre uma gaveta e você vai ver vários celulares guardados, sem utilidade. Nós estamos sendo influenciados por uma mentalidade consumista. Hoje, as pessoas não usam algo porque precisam, mas porque querem status. A roupa não é mais só para vestir, é para mostrar. A bolsa não é mais utilidade, é status. A camisa não é mais só para cobrir o corpo, é para representar algo. Hoje, as pessoas não escolhem o que faz bem, escolhem o que dá aparência. Até a comida não é mais só pelo que é saudável, mas pelo lugar, pelo prestígio, pela imagem. E olha o resultado disso. As pessoas compram cada vez mais e se endividam, vivem no crédito e compram o que não precisam, com dinheiro que não têm, para impressionar pessoas que nem se importam. Isso é um absurdo e o sistema vai empurrando. Consumir, 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 sem parar, sem sentido, sem propósito. E sabe o que muitos especialistas dizem? Que esse tipo de vida não traz felicidade, que muitas vezes é mais feliz aquele que tem pouco, mas tem paz. Chega em casa, simples, come o básico, está com a família, tem alegria, enquanto outros, cheios de coisas, cheios de bens, vivem vazios por dentro. E isso mostra uma verdade. Dinheiro não é tudo, e nunca vai ser. Acham que a felicidade, a alegria, a satisfação está na casa dos sonhos, no carro mais caro, no relógio de marca, na grife, na aparência. Mas isso é ilusão. Você já ouviu falar de John Rockefeller? Ele foi o primeiro bilionário do mundo e é considerado um dos homens mais ricos de todos os tempos. Com a indústria do petróleo, ele acumulou uma fortuna gigantesca, cerca de 1,8% de toda a economia dos Estados Unidos. Hoje, isso daria algo em torno de 330 bilhões de dólares. Uma fortuna absurda. Agora presta atenção nisso. Quando ele morreu, no velório dele, perguntaram ao contador quanto ele deixou. E o contador respondeu: nada. Ele não levou nada. Caixão não tem gaveta. Ele foi embora, sem levar absolutamente nada. E isso confirma o que a Bíblia diz. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 7. Nada trouxemos para este mundo, e nada podemos levar dele. Agora, presta atenção, porque a Bíblia nos dá conselhos sobre o dinheiro, e diz que 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Ou seja, não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro, é a ganância. A palavra raiz significa origem. Então a ganância é a origem de muitos males.
E olha o mundo hoje: violência, corrupção, injustiça, crime. Muitas dessas coisas têm uma raiz em comum: ganância. Por causa dela, as pessoas mentem, roubam, traem, se vendem, se destroem. Agora entende isso. Não é pecado ter dinheiro. Não é pecado trabalhar. Não é pecado ser rico. O problema é fazer do dinheiro um Deus. É viver para isso. É ser dominado por isso. E um dos primeiros efeitos disso é esse: o dinheiro pode afastar a pessoa de Deus. O amor ao dinheiro pode desviar da fé, pode tirar da presença de Deus. E como está escrito, 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10. Alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e se atormentaram com muitas dores. Pessoas que abandonam Deus por causa do dinheiro. Pessoas que trocam a fé pelo ganho. Lembra dos filhos de Samuel? Está em 1 Samuel capítulo 8, versículo 3. Seus filhos não andaram nos caminhos dele. Se inclinaram à avareza, aceitaram suborno e perverteram o direito. Ou seja, o dinheiro corrompeu, desviou e tirou eles do caminho. E isso continua acontecendo hoje. A ganância afasta pessoas de Deus, desvia e destrói. A avareza compromete as convicções. Agora presta atenção: qual é o outro mal que o amor ao dinheiro traz? O amor ao dinheiro leva à idolatria. Colossenses capítulo 3, versículos 5 ao 7. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra: a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria. Olha isso: a avareza é idolatria. Paulo está dizendo que o amor ao dinheiro é idolatria. Tem gente que faz do dinheiro um ídolo. Mas o que é um ídolo? É aquilo que a pessoa serve, aquilo que domina, aquilo que governa a vida. A pessoa vive pelo dinheiro, decide pelo dinheiro, se move pelo dinheiro. O dinheiro passa a ditar tudo: o estilo de vida, as escolhas, as prioridades. A pessoa começa a adorar, venerar o dinheiro. E Paulo mostra, que a ganância, o amor ao dinheiro, se torna isso, um Deus. Jesus confirmou isso também. Mateus capítulo 6, versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque há de odiar um e amar o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Ou seja, o dinheiro pode se tornar um senhor, um Deus. E tem pessoas que já estão servindo ao dinheiro, vivendo para isso, sendo dominadas por isso. E deixa eu te fazer uma pergunta: isso está acontecendo com você? Porque o dinheiro, muitas vezes, vira o termômetro da vida, do casamento, o da casa, da vida espiritual. Tudo gira em torno dele. E aqui entra outro ponto: quem ama o dinheiro nunca se satisfaz. Eclesiastes capítulo 5, versículo 10. Quem ama o dinheiro jamais se farta dele. Nunca é suficiente. Sempre quer mais, mais lucro, mais ganho, mais acumular. E isso nunca para. Agora olha o terceiro efeito disso: o amor ao dinheiro tira a paz. Tira a paz da mente, tira a paz do coração e destrói o lar. E Provérbios capítulo 15, versículo 17. Melhor é um prato de verduras, onde há amor, do que um boi gordo, acompanhado de ódio. Ou seja, é melhor ter pouco, com paz, do que ter muito, com conflito. Tem gente cheia de dinheiro, mas sem paz. Casa cheia de coisa,
mas vazia de amor. Brigas, intrigas, discussões. E aí eu te pergunto, de que adianta o dinheiro se não tem paz? Se o lar está dividido? Se o relacionamento está quebrado? O dinheiro, quando está no lugar errado, destrói tudo, um chantageando o outro. Tem gente com 3, 4 carros na garagem, 4, 5 banheiros dentro de casa, comendo do melhor todos os dias. Mas o que reina ali dentro é o ódio, é a tristeza, porque o amor ao dinheiro tira a paz. E a paz vale mais do que a riqueza. Olha o que isso quer dizer. É melhor comer algo simples, um prato básico, e ter amor, ter alegria, ter companheirismo, ter respeito, do que ter tudo e viver em guerra. E muitas vezes o amor ao dinheiro tira exatamente isso, a paz. Agora olha o quarto efeito. O amor ao dinheiro mancha o caráter e tira a honra de um homem. Provérbios capítulo 22, versículo 1. Vale mais ter um bom nome do que muitas riquezas. Ser estimado é melhor do que ouro e prata. Ou seja, é melhor ter honra do que dinheiro. Tem pessoas que juntam riqueza de forma desonesta, mas perdem tudo o que importa. Perdem o respeito, perdem a honra, se tornam vergonha para a família. E de que adianta isso? De que adianta ter dinheiro e não conseguir olhar nos olhos dos próprios filhos, nos olhos da esposa? É melhor ser simples, mas honrado, respeitado, com caráter, do que ter muito e viver sem dignidade. Porque o dinheiro, quando está no lugar errado, corrompe, mancha e destrói a honra do homem. Provérbios capítulo 22, versículo 1. Vale mais ter um bom nome do que muitas riquezas. Já é melhor ter honra do que muito dinheiro. É melhor ter respeito do que riqueza. Agora pensa nisso. Quantas pessoas simples você conhece? Que não tem carro, não tem casa própria, não tem roupas caras, mas são honestas, trabalhadoras, pagam suas contas, cuidam da família, educam os filhos, não devem nada a ninguém. Essas pessoas têm algo que o dinheiro não compra: honra, e esses são verdadeiramente ricos. Agora lembra disso. Um homem simples da Hungria achou uma bolsa com dinheiro e devolveu. Olha o nível de caráter. Agora olha o outro lado. Escândalos, corrupção, bilhões desviados, dinheiro roubado, prejuízo gigantesco. E tudo isso por causa da ganância. Agora pensa nesse número: R$1 bilhão. Se alguém te desse R$1 por segundo, você levaria 26 anos para receber R$1 bilhão. 26 anos. E houve gente desviando dezenas de bilhões. Olha o tamanho da destruição. Agora mais um efeito da ganância. Ela destrói famílias. Provérbios capítulo 15, versículo 27. O avarento traz problemas para sua casa. A ganância coloca a família em sofrimento. E é difícil encontrar uma família unida quando o dinheiro vira o centro. Principalmente quando chega a questão de herança, brigas, divisões, conflitos. E porque o dinheiro passa a valer mais do que as pessoas. E isso destrói tudo. A Bíblia também mostra que um casamento feliz vale mais do que dinheiro, porque dinheiro nenhum substitui paz, amor e união. Provérbios, capítulo 31, versículo 10. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor excede muito ao de rubis. Ou seja,
Um casamento verdadeiro vale mais do que riqueza. Um relacionamento com respeito, com união, com fidelidade, vale mais do que dinheiro. Um lar saudável vale mais do que qualquer bem material. A Bíblia também diz, no Salmo 128, versículos 1 ao 4, Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho das tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Tua mulher será como videira frutífera no interior da tua casa, e teus filhos, como brotos de oliveira ao redor da tua mesa. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Olha isso, família, paz, união, isso vale mais do que dinheiro. Mas muitas vezes a ganância destrói tudo isso. Pais ausentes, porque só pensam em dinheiro. Marido ausente, porque só pensa em dinheiro. Esposa ausente, porque só pensa em dinheiro. Tudo gira em torno disso. E o resultado? Destruição. Esses são alguns dos males que o amor ao dinheiro causa. Agora pensa nisso. Por que não devemos amar o dinheiro? Por quê? Porque não vamos levar nada. Nada. Tudo vai ficar aqui. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 7. Nada trouxemos para este mundo e nada podemos levar dele. Essa é a verdade. Por mais que a pessoa junte, por mais que trabalhe, vai ficar tudo. Caixão não tem gaveta. Nada vai com você. Tudo fica. Tudo acaba, tudo passa. E isso mostra porque não devemos viver para isso. Agora pensa, qual deve ser a nossa postura em relação ao dinheiro? Como devemos enxergar isso? 1 Timóteo capítulo 6, versículo 17. Exorta os ricos deste mundo, que não sejam orgulhosos, nem coloquem a sua esperança na instabilidade das riquezas, mas em Deus, que tudo nos concede para o nosso prazer. Agora presta atenção nisso. Qual é o nosso dever em relação ao dinheiro? Não colocar a esperança nele, não colocar a confiança nele, porque o dinheiro é instável. Uma hora você tem, outra hora você perde. Ele não é seguro, ele falha, mas Deus não falha. Então, a orientação é clara. Não coloque sua fé no dinheiro. Coloque sua fé em Deus. Não confie nas riquezas. Confie em Deus. Porque é Ele quem sustenta, quem provê, de quem cuida. Como está escrito em Filipenses capítulo 4, versículo 20. O meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo as suas riquezas, em glória, por Cristo Jesus. Agora olha isso. O dinheiro não é para ser um Deus. É para ser uma ferramenta e deve ser usado para fazer o bem. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 18 diz: que façam o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos a repartir. Ou seja, use o dinheiro para ajudar, para abençoar-mo, para servir. Agora presta atenção nisso aqui. Lucas, capítulo 12, versículo 15. Cuidado com a avareza, porque a vida de um homem não consiste na quantidade de bens que possui. Olha isso. A vida não está nas coisas, não está no dinheiro, não está nos bens. Então entende. Não é pecado ter dinheiro, mas é pecado viver para ele. Não é errado prosperar, mas é errado colocar isso no lugar de Deus. Porque no final, tudo fica, mas a alma vai para a eternidade. Não está nos bens. A alegria, a satisfação, não está na grife, não está no apartamento de luxo, não está no carro importado, não está nas coisas. Agora presta atenção nisso.
Como devemos lidar com o dinheiro, até na oração? Sim, devemos orar sobre isso. Mas como? Provérbios capítulo 30, versículos 8 e 9. Não me des nem a pobreza, nem a riqueza. Dá-me apenas o necessário, para que não aconteça de eu me tornar rico e me esquecer de Deus, ou, sendo pobre, venha a roubar e desonrar o nome do Senhor. Olha que oração equilibrada. Não é pedindo riqueza, nem aceitando viver na miséria. É pedindo o suficiente, o necessário, o equilíbrio, para não cair nem na soberba, nem no desespero. Agora presta atenção. Qual deve ser a nossa posição em relação ao dinheiro? 1 Timóteo capítulo 6, versículo 8. Tendo o que comer e com o que vestir, estejamos contentes. Olha isso, contentamento. Essa é a chave, porque o problema não é ter pouco. O problema é nunca estar satisfeitos, contentes. Então qual é a nossa posição, Larson, em relação ao dinheiro? Se você tem o básico, o necessário, o que comer e o que vestir, esteja satisfeito, esteja contente. Essa é a orientação. Fique contente com o que você tem. Seja feliz com o que você tem. Não pense que ter mais vai trazer felicidade. Não vai. Não é garantia. Agora, entende isso também. Não estou dizendo que prosperar é errado. Tem pessoas que enriquecem por causa do trabalho, do estudo, da dedicação. E isso é normal. É resultado de esforço, de disciplina. Isso não é pecado. Outros crescem por talento, por habilidade, por negociação. Também não é problema. O problema começa quando a riqueza vira o objetivo final, quando vira a obsessão, quando vira o centro da vida. Aí sim entra o pecado, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Agora presta atenção nisso. Jesus contou uma parábola em Lucas capítulo 12, versículos 16 ao 20. Ele disse: havia um homem rico, e a terra dele produziu muito, muito mesmo. E ele começou a pensar: o que eu vou fazer? Não tenho onde guardar tudo isso. Então ele disse: já sei, vou derrubar meus celeiros e construir maiores. E ali vou guardar tudo, todo o meu fruto, toda a minha riqueza. E depois ele falou: agora sim, alma, tens muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e aproveita. Mas Deus disse a ele: louco, esta noite a tua vida será requerida. E o que preparaste, para quem será? Olha isso, ele tinha tudo, mas perdeu tudo, porque pensou no dinheiro, mas esqueceu da alma. Pensou na terra, mas ignorou a eternidade. E Jesus termina dizendo: assim é aquele que ajunta tesouros para si, mas não é rico para com Deus. Agora pensa nisso. De que adianta ganhar tudo aqui e perder a alma? Agora pensa nisso. Aquele homem tinha tudo, mas perdeu tudo, porque esqueceu do principal. E essa história não é só sobre ele, é sobre hoje, é sobre pessoas que estão vivendo só para ganhar, só para juntar, só para conquistar, mas estão esquecendo da alma, estão esquecendo de Deus. E aí fica a pergunta: de que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Porque no final, o dinheiro fica, a casa fica, o carro fica, tudo fica, mas a alma vai para a eternidade. E aí não tem volta. Então decide hoje, onde está o seu tesouro? No dinheiro ou em Deus? Porque onde está o teu tesouro, ali está o teu coração. Se você tem Deus, você tem tudo.
Mas se você perde Deus, mesmo tendo tudo, você não tem nada, nada. Coloca Deus no centro e deixa o dinheiro no lugar certo, na sua mão e não no seu coração. Se essa mensagem falou com você, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe, porque isso pode abrir os olhos de muita gente.